Pessoal, bom dia. Eu só quero corrigir a questão 31, tá? Da aula passada sobre os prismas. E na 31, letra A, ela dizia o seguinte, que era para calcular a área total desse prisma, tá? Ele é um prisma hexagonal, onde a aresta lateral mede 2 centímetros e a aresta da base mede raiz de 3 centímetros, tá? Para mim calcular a área total desse prisma, eu preciso calcular a área da base, eu preciso calcular a área lateral para depois a área total, certo? Então, ó, primeira coisa, vou calcular a área da base, dessa base. Lembrando que eu tenho duas bases, né? Eu tô calculando a área de uma base só. A gente sabe que um hexágono regular, né? Ele pode ser transformado em 6 triângulos equiláteros. E a gente sabe qual é a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu tinha botado sobre 2, mas na real é sobre 4. E por que eu multiplico por 6 essa fórmula? Porque eu tenho 6 triângulos equiláteros num hexágono, certo? Então, ficou 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, certo? Então, a área da base vai ficar 6. Daí, o L é a aresta da base, que mede raiz de 3. Daí, eu cortei essa raiz com 2, ó, ficou só o 3. Então, ficou 6 vezes 3, raiz de 3 sobre 4. Daí, eu multipliquei aqui, né? 6 vezes 3 dá 18. 18 dividido para 4 dá 4,5 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Agora, a área lateral não muda nada, tá? Para mim calcular a área lateral, a gente sabe que a área lateral, né? Eu preciso planificar aqui para me entender um pouquinho melhor. Como é um hexágono, eu vou ter 6 retângulos ao redor, né? Desse hexágono, desse prisma hexagonal, né? Então, vou ter 6 retângulos iguais. A gente sabe que esse retângulo, cada um dele, ó, é raiz de 3 e 2, né? Então, o comprimento aqui do retângulo é 2 e a largura aqui é raiz de 3. Para mim calcular a área de um retângulo desse, é 2 vezes raiz de 3. Como eu tenho 6 retângulos, eu multipliquei por 6. Daí 6 vezes 2 fica 12 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Lembrando que a área sempre é medido em centímetros quadrados, metros quadrados, né? E assim diante. Então, a área total de qualquer prisma, tá, gente? Eu posso calcular através dessa fórmula aqui, ó. Que é a área total igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Por que 2 vezes a área da base? Porque num prisma eu vou ter duas bases. Então, ficou 2 vezes a área da base, que eu tinha calculado que a área da base aqui, ó, é 4,5 raiz de 3. Então, ficou 2 vezes 4,5 raiz de 3, mais a área lateral, que é 12 raiz de 3, que a gente calculou aqui. Então, ó, 2 vezes 4,5 dá 9 raiz de 3, mais 12 raiz de 3, se eu somar 9 com 12. Por que eu posso somar esse 9 com esse 12? Porque eu tenho raiz de 3 aqui e raiz de 3 aqui. Então, ó, 9 raiz de 3 mais 12 raiz de 3, eu tenho 21 raiz de 3 centímetros quadrados.